Supremo Tribunal Federal decide que redes sociais devem ser responsabilizadas por conteúdos ilegais. Após 6 sessões seguidas para julgar o caso, a Corte decidiu por 8-3 pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Eu acho que essa decisão é equivocada, mas eu sou voto vencido e o Supremo está certo também em regular as redes sociais. Vamos lá, gente, vamos mandar um pinguinho. Superchats, 200 pessoas nos assistindo, 6h40 da manhã, gente. Que coisa bacana vocês todos aqui, hein, gente? Em turma. Por 8-3, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta que as plataformas que operam redes sociais devem ser responsabilizadas diretamente por postagens ilegais feitas por seus usuários. Após 6 sessões seguidas para julgar o caso, a Corte decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, Lei 12.965, de 2014, norma que estabeleceu os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. O dispositivo estabelecia que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as plataformas só poderiam ser responsabilizadas pelas postagens dos seus usuários se, após ordem judicial, não tomarem as providências para retirar o conteúdo ilegal. Dessa forma, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, as Big Techs não respondiam civilmente pelos conteúdos ilegais, como postagens antidemocráticas, mensagens com discursos de ódio e ofensas pessoais, entre outras. Com o final do julgamento, a Corte aprovou uma tese jurídica que contém as regras que as plataformas deverão seguir para retirar as postagens. O texto final definiu o artigo 19, não protege os direitos fundamentais e a democracia. Além disso, enquanto não for aprovada a nova lei sobre a questão, os provedores estarão sujeitos à responsabilização civil pelas postagens de usuários. Pela decisão, plataformas devem retirar os seguintes tipos de conteúdos ilegais após notificação extrajudicial: atos antidemocráticos, terrorismo, induzimento ao suicídio e à automutilação, incitação à discriminação por raça, religião, identidade de gênero, condutas homofóbicas ou transfóbicas, crimes contra a mulher e conteúdos que propagam ódio contra a mulher, pornografia infantil e tráfico de pessoas. Votos. O último voto sobre a questão foi proferido na sessão desta quinta pelo ministro Nunes Marques, que votou contra a responsabilização direta das redes. O ministro defendeu que a responsabilização direta deve ser criada pelo Congresso. Segundo Nunes Marques, a liberdade de expressão é cláusula pétrea na Constituição e deve ser protegida. Desta forma, a responsabilidade pela publicação do conteúdo é de quem causou o dano, ou seja, o usuário. A liberdade de expressão é pedra fundamental para a necessária troca de ideias que geram o desenvolvimento da sociedade. Isto é, apenas por meio do debate livre de ideias, de ideias, o indivíduo e a sociedade poderão se desenvolver em todos os campos do conhecimento humano, afirmou. Nas sessões anteriores, ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia se manifestaram pela responsabilização. Os ministros André Mendonça e Edson Fachin votaram pela manutenção das atuais regras que impedem responsabilização direta das redes. Para Moraes, as Big Techs impõem seu modelo de negócio agressivo sem respeitar as leis do Brasil, o que não pode ser uma terra sem lei. No entendimento de Dino, o provedor de aplicações de internet só poderá ser responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros. Gilmar Mendes considerou que o artigo 19 é ultrapassado e que a regulamentação das redes sociais não representa uma ameaça à liberdade de expressão. Cristiano Zanin votou pela inconstitucionalidade do artigo e afirmou que o dispositivo não é adequado para proteger os direitos fundamentais e impõe aos usuários o ônus de acionar o judiciário em caso de postagens ofensivas e ilegais. Os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli votaram para permitir a exclusão das postagens ilegais por meio de notificações extrajudiciais, ou seja, pelos próprios atingidos, sem decisão judicial prévia. Luiz Roberto Barroso diz que a ordem judicial é necessária para a remoção somente de postagens de crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, nos demais casos, como publicações antidemocráticas e terrorismo. Por exemplo, a notificação extrajudicial é suficiente para a remoção do conteúdo, mas cabe às redes o dever de cuidado para avaliar as mensagens em desacordo com as políticas de publicação. Casos julgados. O STF julgou 2 casos concretos que envolvem o Marco Civil da Internet e que chegaram à corte por meio de recursos. Na ação relatada pelo ministro Dias Toffoli, o tribunal julga a validade da regra
que exige ordem judicial prévia para a responsabilização dos provedores por atos ilícitos. O caso trata de um recurso do Facebook para derrubar a decisão judicial que condenou a plataforma por danos morais pela criação de um perfil falso de um usuário. No processo relatado pelo ministro Luiz Fux, o STF discute se uma empresa que hospeda um site na internet deve fiscalizar os conteúdos ofensivos e retirá-los do ar sem intervenção judicial. O recurso foi protocolado pelo Google. Informação aí do André Richter, da Agência Brasil, meus caros, minhas caras. Vamos seguindo aqui, fazendo bem o nosso trabalho. E ajudando, gente, com superchats, com contribuições, isso tudo é muito necessário para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Dúnia, bom dia, boa viagem, bom final de semana, Pedro. Obrigado, querida. Que coisa bacana. Olha aí, a Dúnia contribuiu, faltando 156, gente, só. E 2 membrinhos. Quem é que contribui aí para a gente ficar numa boa, meus queridos, minhas queridas? 218 pessoas já nos assistindo. Olha que coisa bacana. O público da Folha Democrata não nos abandona nem quando a gente começa as lives mais cedo. Entenda a decisão do STF sobre a responsabilização das redes sociais. Vamos entender aqui juntos para a gente não perder absolutamente nada, né, gente? As plataformas serão responsabilizadas por postagens ilegais se não retirarem do ar o conteúdo ilegal após receberem uma notificação extrajudicial dos envolvidos. Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta que as plataformas que operam as redes sociais devem ser responsabilizadas diretamente por postagens ilegais feitas por seus usuários. A decisão da corte é inédita e vai provocar alterações na forma de atuação das Big Techs no Brasil, um dos principais mercados para empresas como o Google e também opera o YouTube, além do TikTok da Meta, empresa que controla Facebook, Instagram e WhatsApp. Por 8 votos a 3, a maioria dos ministros entendeu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, Lei 12.965, é parcialmente constitucional. Criada há mais de 10 anos, a lei que exige que haja uma ordem judicial específica para a responsabilização civil das plataformas digitais por danos decorrentes de conteúdo gerados por terceiros. O texto original do dispositivo definia que as plataformas só podem ser responsabilizadas pelas postagens dos seus usuários se, após ordem judicial, não tomarem as providências para retirar o conteúdo ilegal. A justificativa para a norma era assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Contudo, a Corte entendeu que, diante de postagens massivas de desinformação, com conteúdo antidemocrático e discursos de ordem, o artigo do Marco Civil da Internet não protege os direitos fundamentais e a democracia. Dessa forma, as redes devem ser responsabilizadas pelas postagens ilegais se não retirarem do ar o conteúdo ilegal após receberem uma notificação extrajudicial dos envolvidos, sem necessidade de decisão judicial prévia, como foi definido pelo Marco Civil da Internet. O principal ponto de decisão envolve a retirada imediata de postagens com conteúdos de crimes graves. Em caso de descumprimento, as plataformas deverão ser responsabilizadas pelos danos morais e materiais causados pelos usuários a terceiros. Para prever a punição, os ministros definiram um rol de com as seguintes postagens irregulares que também poderão serem enquadradas no Código Penal: atos antidemocráticos, crimes de terrorismo, induzimento, instigação ao auxílio a autoextermínio, incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero, condutas homofóbicas e transfóbicas, crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, incluindo conteúdos que propagam ódio ou aversão às mulheres, crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes. Replicações. O STF também definiu as replicações de postagens que podem ser declaradas ilegais pela Justiça e devem ser retiradas por todos os provedores, independentemente de novas decisões. Impulsionamento. O Supremo definiu os casos em que as redes deverão responder na Justiça, independentemente de notificação. Situação vale para anúncios e impulsionamentos pagos e uso de rede artificial de distribuição, chatbots ou robôs, e propagação das ilegalidades. Crimes contra a honra. Nos casos envolvendo crimes de calúnia, difamação e injúria cometidos por uma pessoa contra outra, continua valendo a necessidade de decisão judicial para a retirada das postagens. E-mail WhatsApp. Por se tratar de mensagens privadas e do direito à inviolabilidade do sigilo das comunicações, a maioria dos ministros decidiu que os provedores de serviços de e-mail e de mensagem instantânea, WhatsApp e Telegram,
não respondem diretamente por conteúdos ilegais. Nesse caso, continua valendo o artigo 19. Autorregulação. A decisão do STF também determina que as plataformas deverão editar as regras de autorregulação para dar transparência ao processo do recebimento das notificações extrajudiciais, além de apresentarem relatórios anuais sobre o tema. Representante no Brasil. Embora a maioria das plataformas já tenha representantes no Brasil, o STF também confirma que as plataformas devem construir pessoa jurídica no país e atender às determinações da Justiça, fornecer informações sobre moderação de conteúdo e outras determinadas pela Justiça. Validade. A decisão da Corte vai valer até que o Congresso elabore uma lei para tratar da responsabilização. Enquanto não sobrevier a nova legislação, o artigo 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE, definiu o STF. A decisão da Corte deverá ser cumprida pelas plataformas a partir de agora e não será aplicada em casos retroativos. Reportagem do André Richter, da Agência Brasil. E é bem bacana, né, ver as agências do governo aqui no site da Folha Democrata, e eu vi a atuação deles lá na Câmara. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.